Bom dia! Hoje eu vou fazer um vídeo completamente diferente de todos os outros vídeos aqui do canal, sobre teorias que rondam uma série de vídeos chamados Don't Hug Me, I'm Scared, ou como eu chamo, Não Me Abraça Que Eu Tô Com Medo. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu me baseei pra caramba nos vídeos de teoria de um cara que eu não sei pronunciar o nome, mas o link do canal dele vai estar na descrição. É um canal gringo, então se você falar inglês, vai lá e xablau. E antes que você assista a esse vídeo, eu recomendo que você assista os 6 episódios de Don't Hug Me I'm Scared, que também vão estar na descrição. E mesmo que você não fale inglês e não entenda a letra das músicas, tá tudo bem. O que eu quero que você veja agora é o conteúdo gráfico, porque o que se passa em cada episódio eu vou explicar pra todo mundo entender. Então vai lá assistir enquanto eu espero aqui. Agora que você já voltou e a sua sanidade mental tá no mesmo buraco que a minha, vamos para um pouco de informação. Don't Hug Me I'm Scared é uma série britânica criada por Beck Sloan e Joseph Pilling. Eu espero que seja assim que fale o nome deles. Vocês já conseguiram perceber que é difícil assistir isso e não achar que os dois saíram de um hospício? Mas além de imitar um programa infantil, cada episódio passa uma mensagem, e todos os episódios juntos têm alguma coisa que vale a pena ser analisada. Uma coisa muito importante é que o período entre o lançamento de cada episódio é muito grande. O primeiro vídeo da série foi lançado há 4 anos e o último há 1 mês. Então pode ser que a ideia do primeiro episódio não seja a mesma ideia do segundo ou do terceiro, etc. Mas o que importa é que todos os episódios têm uma relação extremamente incrível. Todos os episódios seguem o mesmo padrão. Começam como qualquer programa infantil, mas conforme o episódio vai passando, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, para dizer o mínimo. Mas vamos por partes, um episódio de cada vez. No primeiro episódio, somos apresentados aos 3 personagens principais. Nenhum deles tem um nome definido, mas eles são chamados de Red Guy, Yellow Guy e Duck. Ou, em Rue Rue BR, o cara vermelho, o cara amarelo e o pato. O tema do primeiro episódio é criatividade. O bloco de notas tenta explicar para os personagens como ser criativo, porém toda vez que algum deles tenta ser criativo, o bloco de notas fica putaço e diz que os bonecos estão fazendo errado. Tipo quando o cara amarelo pinta um palhaço, o bloco de notas simplesmente destrói o desenho, que só de easter egg aparece no meio do episódio 2, ó, que incrível. Ou quando o bloco de notas diz que verde não é uma cor criativa. Isso não faz o menor sentido. Não que alguma coisa aqui faça sentido, mas tudo bem. No segundo episódio, o tema é o tempo, e como nós não temos muito disso aí, então a mensagem que o relógio tenta passar é que você tem que aproveitar o tempo que você tem fazendo as coisas que você gosta. Porém, quando os bonecos tentam fazer alguma coisa que eles gostam, o relógio diz que eles estão fazendo errado. E quando eles tentam questionar o tempo, o relógio literalmente faz o ouvido do cara amarelo sangrar. No terceiro episódio nós falamos de amor e como é o jeito certo de amar. Ele até tende um pouco pro lado da religião, mas eu acho que o tema principal e que a gente tem que focar desse episódio é o amor em si. No quarto episódio o tema é informação, tecnologia, computadores, e nesse episódio acontecem muitas coisas mesmo, como o cara vermelho quase falando o nome dele sendo interrompido pelo computador. I live in my house. Spaghetti. Well, my name is Great News. Now just a... Foi esse episódio que me fez olhar a série com outros olhos, e não só assistir e pensar, uau, esse pessoal é doente. Mas a gente vai falar disso mais tarde. O foco do episódio tá no final, quando o cara vermelho simplesmente entra em algo que parece ser um set de filmagem e a cabeça dele literalmente explode. Wait, what? O quinto episódio é extremamente peculiar. Ele já começa assim um cara vermelho que aparentemente morreu no último vídeo. O tema dele, aparentemente, é alimentação saudável, mas acontece tanta merda nesse episódio, como a cabeça do cara vermelho dentro do micro-ondas, que eu não vou afirmar nada. O sexto episódio é o mais importante, porque ele conclui toda a teoria, mas eu só vou falar dele mais tarde. Agora vamos às teorias e aos detalhes que você provavelmente não viu. Uma coisa que está em todos os episódios, e sempre é jogada na nossa cara, é o chapéu colorido. Mentira, apesar dele estar lá em todos os episódios também. Eu tô falando da data, 19 de junho. Todos os episódios se passam no mesmo dia, e o desenho joga isso na nossa cara. O número 1906 está em todo lugar. No episódio do tempo ele tá em um cartaz de procurado na parede, e no episódio do amor ele tá em 2 lápides. Ele sempre tá lá. Mas o que isso significa? Calma, tem muita coisa ainda. Outra coisa bem peculiar que você deve ter notado no episódio 2 é o pai do cara amarelo. Olha a cara desse filho da puta.
Porém, a parte que a gente não nota é que ele tá presente em todos os episódios depois da sua primeira aparição. No episódio 3, ele tá entre a multidão que louva o Deus do Amor. No episódio 4, ele tá no canto da sala, quando tá tudo escuro e o cara vermelho tá sozinho no computador. No episódio 5, ele aparece no topo do set de filmagem, quando o Pato derruba a câmera. Olha aquilo, é um frame. E no 6º episódio, ele aparece muitas e muitas vezes. E ainda por cima tem uma importância crucial. Mas quem de fato é esse cara? Ah, ele é o pai do cara amarelo. Será? Ele tem um R no macacão, assim como o cara amarelo tem um D. Mas o que esse R significa? Pode ser qualquer nome com R, né? Não. O nome dele é Roy. Do episódio 3 pra frente, em todos os créditos, na última linha, aparece And Roy. Sem contar que em vários episódios aparece um papel com o número de um tal de Roy colado em algum lugar estratégico. E a essa altura do campeonato, os criadores já confirmaram isso. Em todas as suas aparições secretas, ele tá observando os personagens, sempre de longe, sempre escondido, mas sempre observando. Vamos outra vez pra data. Nós sabemos o dia e o mês, mas não sabemos o ano, certo? Errado. No episódio do tempo, o relógio aponta para uma foto dos 3 personagens, e embaixo dá pra ler 190655. 1955 então seria o ano. Mas por que 1955 e não qualquer outro século terminado em 55? É agora que a teoria começa a ficar interessante. Vocês já viram o final de Lost? É uma bosta, mas ele cria com um único final várias possibilidades de interpretação, e todas elas estão corretas. E é o mesmo que acontece em Don't Hug Me, I'm Scared. Ao mesmo tempo que toda a história pode ser algo macabro, como um purgatório onde os personagens estão presos tendo que viver o mesmo dia, todo dia pra sempre, a história pode ser uma metáfora. Sobre o purgatório, vamos assumir que Roy é o pai do cara amarelo. Você notou que no 3º episódio a data não aparece em um calendário, mas sim em um cartaz de desaparecido? O cartaz diz que os 3 garotos estão desaparecidos desde o dia 19 de junho, que é o mesmo dia em que todos os episódios se passam. E se Roy, com aquela carinha de psicopata, matou os 3 personagens e eles têm que viver naquele limbo pra sempre? E se a morte do cara vermelho e do pato significam que eles lembraram do que aconteceu e conseguiram se libertar? Eu não sei, porque eu não fui a fundo nessa parte da teoria, mas é agora que eu começo a falar da metáfora, que é uma parte bem legal. Digamos que os personagens não representam personagens, mas sim pessoas. Várias pessoas. Desde o primeiro episódio, tudo leva a entender que os personagens estão em um programa de televisão, como quando a câmera vira e são mostrados os equipamentos, ou quando o pato derruba a própria câmera. No 2º episódio, eles falam que querem ver um programa antes do relógio aparecer e começar a cantar. E o episódio acaba com eles terminando de assistir eles mesmos na TV. Ou seja, eles estão em um programa. E cada personagem representa os públicos desse programa. O cara amarelo é o mais inocente e assustado. Ele parece uma criança, e é isso mesmo que ele representa, as crianças. O cara vermelho sempre tá desanimado, sempre responde com patada os personagens que estão cantando. Ele representa os adolescentes. E o pato representa os idosos. Olha pra ele no episódio 2. Ele tá com um fodendo terno. E na cena seguinte, ele tira um relógio de bolso. Que porra de criança ou adolescente teria um relógio de bolso? Mas por que o cara vermelho morre? Ele não morre, ele só cresce. Nos créditos do episódio 5 mostra ele indo embora, ou chegando em algum lugar. Ele cresceu, ele é um adulto agora. Olha para as roupas que ele tá usando. A prova disso é o episódio 6, mas já já a gente chega lá. Tá bom, mas por que 19 de junho de 1955? A parte do 19 de junho eu não faço a menor ideia, talvez um dia a gente descubra. Mas 1955 foi um ano muito importante para a TV inglesa. E como eu disse, os criadores são britânicos. No começo só existiu o canal BBC, que era bancado pelo governo inglês. Mas em 1955 foi criada outra emissora, uma emissora privada, bancada com dinheiro de propaganda. E é nesse momento que nós voltamos ao que acontece em cada episódio. Eles sempre começam bem, mas aí quem tá cantando a música começa a enlouquecer, começa a corromper os personagens. E isso é uma crítica aos programas que assistimos, que querem nos ensinar coisas que nem sempre vão nos fazer bem. Sem contar as supostas propagandas que aparecem, como o nome do Roy em uma lata como se ele fosse uma marca. Ou o jogo que aparece em cima de uma prateleira, chamado Money Win, ou o dinheiro ganha. Mas onde Roy entra nisso tudo? Ele é a mídia. Ele sempre tá cuidando do programa, de longe, sem interferir diretamente.
mas sempre observando, para dar tudo certo. E por que o cara amarelo chama ele de pai? Não é difícil você ver crianças na frente da TV o dia todo. Os programas educam essas crianças, fazem o trabalho dos pais, então não é difícil entender o motivo do cara amarelo achar que Roy é sua família. Agora eu vou entrar no episódio 6. Esse episódio é muito esclarecedor. Ele fala sobre sonhos. Começa de uma maneira bem sutil, falando sobre os sonhos que você tem enquanto dorme, mas aí o tema vai mais além. Fala sobre os sonhos que nós temos e como a sociedade nos trata quando tentamos segui-los. Depois que o cara amarelo é afogado em uma piscina de óleo, o cara vermelho acorda de um sonho. Ele é um adulto agora e trabalha, e todos os adultos são caras vermelhos. Teoria das idades comprovada com sucesso. Mas ele não tá feliz com seu trabalho. Ele quer algo a mais, algo diferente. Quando ele tá no bar vendo todas as conversas chatas, ele decide fazer alguma coisa, fazer o que gosta. Ele tenta entreter as pessoas. É isso que ele quer fazer. Só que as pessoas não gostam muito, elas vaiam ele. Mas é aí que Roy aparece. Logo que o cara vermelho vê Roy, os objetos começam a falar e ele é transportado para um lugar escuro. Isso porque Roy é a mídia, e o cara vermelho conseguiu entrar pra mídia, mas como criador de conteúdo, não como animador. A prova disso tá quando ele começa a mexer na mesa cheia de botões. Ele começa a fazer todos os personagens que já tínhamos visto antes aparecer, e então ele começa a criar personagens novos, mas eles não têm graça, não são bons como os outros, tipo o Arquivo, que ele citou enquanto trabalhava e depois apareceu no meio do programa. E é então que ele percebe que não é isso que ele queria. Ele não queria ficar atrás das câmeras fazendo conteúdo, ele queria participar da ação, queria animar as pessoas. E é nesse momento que o Roy aparece. A mídia dá um ultimato nele. Então o cara vermelho simplesmente puxa a tomada. Porém, tudo começa outra vez. Não dá pra vencer a mídia. Só que dessa vez, com um detalhe peculiar. Dessa vez, cada um é da cor que gostaria de ser. Presta atenção. As cores que eles estão agora são as cores que eles falaram pro bloco de notas no primeiro episódio. Até a verde, que não é uma cor criativa. E é aí que acontece uma coisa mais estranha ainda. O dia muda, o 19 cai e o 20 fica. O que isso significa? Eu não faço ideia, mas essa é a minha teoria. Um enredo macabro sobre limbo, assassinato e tortura, que ao mesmo tempo é uma metáfora sobre como nós somos manipulados e influenciados pela mídia. Eu espero que vocês tenham gostado, já que é algo completamente novo pra mim. Eu espero que tenha ficado bom, eu espero que vocês tenham viajado na vibe das teorias de Don't Hug Me, I'm Scared do mesmo jeito que eu viajei, porque eu adoro isso. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua paciência. E se eu perturbei você de alguma forma te mostrando isso, eu sinto muito, mas é a vida, né? É o que acontece aí. Então, beijos de luz.